Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa sétima e última aula do Desafio Violino na Vida Real. Um desafio para você que quer desenvolver no violino, mas tem pouco tempo para estudar. Nessa última aula eu vou falar um pouco para vocês de o que você, como adulto que estuda violino, deveria evitar de fazer a todo custo. Essa aula, ela é uma aula que não tem nada prático, mas ela tem alguns aspectos de âmbito psicológico que interferem muito no desenvolvimento das habilidades, principalmente para quem é mulher. Isso acontece muito no universo feminino. A primeira coisa que você que é adulto e está começando a aprender a tocar violino precisa evitar a todo custo é se comparar a crianças de altas habilidades. Essas crianças de altas habilidades geralmente são asiáticas e tocam peças super difíceis com 5 anos de idade. Eu, com 5 anos de idade, estava tirando a catota do nariz. O que é importante a gente entender nesse aspecto é que uma criança, mesmo que não tenha altas habilidades, mas uma criança aprendendo um instrumento tem um processo totalmente diferente de um adulto aprendendo instrumento. A criança, ela tem todo o tempo do mundo para aprender. Os sentidos, eles estão em desenvolvimento, então a capacidade de absorver, de guardar e de criar conexões são muito grandes. E sem contar que, se a gente for observar as crianças asiáticas em específico, elas não tocam só o violino, elas vão tocar também piano. Elas têm uma rotina voltada para o universo musical. E um outro ponto muito importante também é que os pais dessas crianças provavelmente tocam algum instrumento. Por isso que é impossível você comparar o seu desenvolvimento ao desenvolvimento de uma criança, principalmente se ela tiver altas habilidades. Mas infelizmente a gente faz isso, tem muito adulto que faz isso, eu já fiz isso. Levantar a mão quem já fez isso. E às vezes é uma comparação muito inocente, tipo, nossa, como que essa criança com 5 anos consegue fazer isso e eu não? E muitas vezes a gente agrega valor nesse questionamento, como se você não tivesse valor e nem capacidade para fazer aquilo, para tocar o instrumento. Algumas pessoas se diminuem ao observar uma criança prodígio, uma criança tocando um instrumento e ela tendo muitas dificuldades. Segundo ponto que a gente deve observar, que não está muito distante do primeiro, é se comparar aos grandes solistas. Geralmente, os grandes solistas são crianças que eram prodígio e agora são adultos. E a rotina deles também é muito voltada para o universo musical. Eles trabalham tocando violino, então é óbvio que vai ser muito diferente. Sem contar que, como eles tocam desde criança, eles já repetiram o repertório, o exercício mais de 300 milhões de vezes. Então, para eles, aquilo é quase como respirar. É que eu vou entrar num ponto muito específico. Geralmente a gente compara a nossa sonoridade de um instrumento que não é tão caro, que não tem uma corda tão cara, com a sonoridade de um grande solista, por exemplo, do Isaac Perlman. Como que eu vou comparar a minha sonoridade com a dele se o violino dele é um grande violino e de valor muito alto? Não tem como eu comparar o meu violino com o violino dele. Meu violino dele vai ficar soando igual caixa de abelha. E a corda deles também é uma corda muito cara, então já é uma corda de maior qualidade em comparação com a minha. Outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção quando se coloca nesse lugar de comparação, principalmente da sonoridade, é que geralmente o vídeo que eles gravam e o local que eles gravam são locais que são propícios para música. A acústica é preparada para soar bem o instrumento. E aí não tem como eu comparar meu som dentro do meu quarto com o som de um Isaac Perlman com o violino Stradivarius lá no Carnegie Hall, por exemplo. Chega a ser cruel, não tem como, né? É incomparável. E aí algumas pessoas se frustram porque não tem o som como o do Isaac Perlman. Ou colocam a meta de ter o som como o dele. Não vai ser. Você pode tirar um som bonito do seu instrumento, mas nunca vai ser igual ao do Perlman. Terceiro ponto, comparar a sua rotina com a rotina de um profissional. E aí, nesse ponto, algumas pessoas
querem estudar de 3 a 5 horas por dia, mas precisam trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, fazer um monte de outras coisas, enquanto um violinista profissional está totalmente voltado para a prática do instrumento e para dar aula. Então, ele está em constante contato com o instrumento. E se você se frustra porque você não tem de 3 a 5 horas para tocar violino, então aí você precisa rever esse pensamento. O mais importante não é você ficar de 3 a 5 horas estudando, mas é você estudar aquilo que a sua rotina te permite e você ser constante. Não adianta nada você estudar só no domingo porque você tem 5 horas e no resto da semana seu instrumento fica fechado. A sua habilidade, ela vai demorar muito mais para desenvolver. E nesse caso, a melhor coisa que você pode fazer é se assumir violinista amador ou amadora e buscar qualidade naquilo que você toca. E aí não importa se você toca concerto de Mendelssohn, uma partita de Bach ou um Brilha, Brilha, Estrelinha. O importante é você tocar bem aquilo que você está tocando. Esse pensamento aqui, ele acontece muito, principalmente porque a gente tá de olho nos grandes violinistas. Ter pressa para desenvolver. Comecei a tocar violino ontem e daqui uma semana eu já quero estar tocando um concerto de Bach. Não vai acontecer. Seu corpo, ele tá desenvolvendo habilidades, ele tá aprendendo a fazer movimentos que precisam ser extremamente precisos e alguns precisam ser extremamente flexíveis. Então, é uma demanda de coordenação motora que muitas vezes não acontecem do dia para a noite. Precisa de tempo para essa coordenação motora ficar mais automática. Então, se você tem pressa para aprender a tocar violino, você vai acabar se frustrando porque não acontece do dia para a noite. Além disso, a gente precisa de um número X de repetições para que o nosso cérebro faça com que esse movimento seja automático. No entanto, esse número X de repetições vai variar um pouco de uma pessoa para outra. A grande sacada quando você vai tocar violino é você identificar os movimentos que precisam de muita precisão e os movimentos que precisam de flexibilidade e trabalhar como um relógio suíço para que esses movimentos se tornem automáticos. Quinta coisa que você, como violinista adulto, precisa evitar a todo custo: ficar se culpando porque tem pouco tempo para estudar. Se você não pretende ser um violinista profissional, um solista, você não tem por que ficar se cobrando da quantidade de tempo que você estuda. O que você precisa fazer é manter o contato com o instrumento e estudar alguma coisa que você precisa levar para a aula. Eu costumo falar para os meus alunos que é melhor que eles levem um exercício de um livro ou uma música do que eles não levem nada. Sexta coisa que você precisa evitar: se esconder do mundo. E isso acontece bastante, principalmente por quem está começando, e isso acontece em função lá da comparação com grandes solistas e da comparação com as crianças com altas habilidades. É muito difícil a gente encontrar nas redes sociais pessoas que estão começando e que realmente colocam a sua experiência de estar aprendendo a tocar violino. Tem muitos corajosos que fazem isso e eu acho isso muito legal e eu acho isso muito importante. E tem as pessoas que se escondem. Você nem sabe que a pessoa toca violino porque ela não coloca nenhuma foto do instrumento na rede social dela. Não que você precise ficar aparecendo para as pessoas, mas o fato de você se mostrar pode te ajudar a perceber a sua evolução. Se você posta um vídeo de você tocando violino lá no começo, na primeira aula, depois de um mês você posta de novo, você vai perceber a diferença e isso vai ser muito palpável para você. Então grave, posta fotos, você pode estar influenciando outra pessoa. Pode ser que tenha alguém que tenha a sua idade também, que está tentando, que está pensando há anos em aprender a tocar violino, mas não tem coragem porque não se acha capaz. Então, o fato de você que está aprendendo se mostrar para o mundo pode influenciar outras pessoas. Outro ponto aqui sobre se esconder do mundo, e vocês precisam parar de fazer isso, é aprender a tocar para as pessoas. Muitos violinistas iniciantes que começam a tocar violino já adultos têm vergonha de tocar para as outras pessoas porque ficam pensando o que as pessoas vão falar. Quando você toca para alguém,
você vai percebendo como que você se comporta diante do público. Isso é muito importante, porque em alguns lugares, né, algumas escolas de música, existem audições, apresentações no final do ano, no final do semestre. E aí, se você não tocou para as pessoas no meio do semestre, geralmente você vai ficar muito nervoso ou muito nervosa. E isso pode atrapalhar o seu rendimento no palco. Eu recomendo muito para os meus alunos, para que tenham um aniversário, vai lá e toca. Teve um café da tarde em família, vai lá e toca. Quanto mais você tocar, mais você vai entender como que você se comporta diante do público e, o mais importante, mais você vai perceber a sua capacidade, porque as pessoas elas vão te elogiar, porque sim, o violino é considerado um instrumento difícil e não é qualquer pessoa que se coloca na posição de aprender esse instrumento. Então, se você estuda violino, toque para as pessoas. Sétima coisa que você, como violinista adulto, precisa evitar a todo custo: caminhar sempre sozinho. Eu sei que muitas vezes a gente não tem dinheiro para pagar uma aula, a gente não tem dinheiro para se manter dentro de uma escola ou precisa cortar os gastos, mas é muito importante que vocês não fiquem caminhando por muito tempo sozinhos, sem professor, aprendendo conteúdo só na internet, porque vão existir alguns pontos na técnica de vocês que vai precisar de um olhar específico do professor, porque talvez o que esteja te travando não está em nenhum vídeo na internet. Às vezes o professor precisa te ver tocando para identificar o que você está tocando de errado. E na internet é muito difícil a gente produzir um conteúdo assim, porque cada pessoa funciona diferente e cada pessoa pode estar fazendo um movimento diferente. Seria impossível, a gente ia ter que criar milhões de vídeos para falar dos possíveis erros que pode acontecer durante o aprendizado do instrumento. Então, façam aulas, participem de workshops, masterclasses, tudo que aparecer, que vocês consigam participar, que sejam gratuito, que seja pago. É muito importante que vocês participem, façam aula. Eu tenho um programa de mentoria para mulheres e tenho cursos de violino também, caso você precise de um acompanhamento mais próximo, mais específico. Eu também tenho uma comunidade específica para mulheres, onde a gente vai falar não só do desenvolvimento no violino, mas de questões mais emocionais que estão inseridas no universo feminino. Para saber mais sobre o programa de mentoria, cursos e da comunidade Afinados por Dentro, você pode me chamar lá no Instagram que eu te explico como tudo funciona. Agora eu quero falar para você do que você precisa fazer quando você toca violino. Anota e deixa grudado no lugar onde você estuda, deixa bem grande essas coisas escritas lá. Divirta-se tocando violino, acho que esse é o ponto mais importante quando a gente vai aprender um instrumento. É sair desse universo de cobrança excessiva e passar a se divertir tocando um instrumento. Eu tenho certeza que quando você começou a ter esse pensamento de aprender a tocar violino, não foi porque alguém te cobrava ou porque você viu alguém cobrando alguém e falou, não, você precisa tocar violino, toca isso direito. Foi porque você achou bonito e foi porque você se encantou. Não perca esse encanto. E eu estou falando isso porque um dia eu quase perdi o encanto por tocar violino, por conta da cobrança e da comparação excessiva. Deixe um momento para você simplesmente só tocar e se divertir, sem ficar pensando na afinação, sem ficar pensando na qualidade, sem ficar pensando na sonoridade. Faz tudo isso no começo da sua sessão de estudos e no final da sessão de estudos, se divirta. Você precisa ser feliz com o seu instrumento. Cara, não há nada mais triste do que a gente pegar um instrumento e sentir o peso da cobrança e imaginar que você não é suficiente para aquele instrumento e imaginar que você nunca vai conseguir tocar nada bem e direito naquele instrumento. Quando na verdade algumas dessas coisas são só coisas da nossa cabeça porque a gente tá se cobrando demais. E às vezes vai tocar errado mesmo, e às vezes deixa tocar errado, faz errado, não tem problema, depois você conserta, mas que você seja feliz tocando seu instrumento. O que não pode é você ficar com o erro para sempre, mas seja feliz. Sabe por que é tão importante você ser feliz tocando seu instrumento? Porque você tá realizando um sonho. E não tem nada mais bonito em ver
um adulto, depois de ter passado por muitas coisas na vida, depois de ter deixado muitas coisas de lado, conseguir realizar um sonho. E por último, e não menos importante, é aprecie o seu desenvolvimento e a sua capacidade, a sua persistência ao tocar violino. Tocar violino não é nada tão simples, não é impossível, mas existe ali o seu momento de persistência, de resistir, de continuar, de repetir várias vezes a mesma coisa. Então, quando você terminar o seu estudo, se dê parabéns. Não fique toda vez se dando feedback negativo. Nossa, isso não tá bom. Nossa, isso tá ruim. Nossa, preciso melhorar isso. Porque senão toda vez você vai começar o seu estudo no instrumento sendo uma pessoa infeliz. E por fim, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Tocar violino não é sobre ser fácil, é sobre ser constante. Também não é sobre ter idade e sobre ter talento, é sobre realizar um sonho. Então, se você tem um instrumento nas mãos, seja feliz por estar realizando seus sonhos. Ainda existem muitas pessoas que não tiveram coragem de dar o primeiro passo para realizar esse sonho. Esse foi o nosso desafio Violino na Vida Real. Eu me despeço de vocês. Para você que está no grupo do WhatsApp, você pode me mandar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, queira saber mais sobre as aulas, os programas de mentoria. É só me mandar uma mensagem. E para você que tá aqui no YouTube, não deixa de seguir esse canal, de curtir, de compartilhar, de apertar o sininho para as notificações, porque toda semana vai ter um vídeo novo aqui para você.